Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã. J.R. Vargas já chegou. A voz dele tá chegando e ele vai dar bom dia pra Essa você. semana a voz chega. Essa semana a voz vai voltar. Com a graça do nosso Deus e Pai. Até lá, temos que fazer o trabalho que tem que ser feito. Vamos em frente, Marcela Bastos. Hoje é quarta-feira, dia 7 de agosto de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E é exatamente pelo WhatsApp 96803-8319 que você participa mandando pra gente o aniversário do seu pastor, da sua pastora, que eles fazem aniversário hoje. Vale também a esposa do pastor e o esposo da pastora, caso estes não sejam pastores. Que você também pode mandar pra gente aniversário da sua igreja. Tá fazendo quantos anos? Conta pra gente, que até o final a gente vai orar. E se a cidade onde você mora também é aniversário, conta pra gente quantos anos a cidade tá fazendo. A gente ora ao final do programa. Eu vou pedir desculpas, Marcela, aqui aos nossos ouvintes, que muitos deles hoje gostariam até de me ouvir cantar. Ah, sim, certamente. Eu sinto isso. Eu também. Eu sinto isso no ar. Mas hoje não vai acontecer, porque eu não posso cantar hoje ainda. Essa semana, conforme for, nós vamos retomar com a graça de Deus. A cantoria da Ar da Graça. Exatamente, né? Marcela Bastos. Agora apresenta os nossos debatedores, por favor, Marcela. Hoje com a gente tem a nossa menina da mesa, a pastora Nadiege Macari, dando tchauzinho, que a gente já tá ao vivo no Facebook, inclusive. É bom Corre falar pro isso, Facebook. né? É bom falar isso. Você que tá acompanhando a gente aí, já estamos ao vivo na live. Hoje nós temos também, estreando com a gente, o pastor Bruno Santos. Pastor, tchauzinho lá pra câmera. E aqui também ao meu lado, o pastor Rômulo Rodrigues, do meu lado direito. E ao meu lado esquerdo, o pastor Meise Macedo. Fala o nome direito dele, hein, Marcelo? Meise, eu acertei, pergunta de vez em quando você erra. Eu, né? Sou eu que erro. Sou eu, né? Marcela, vem pra cá pra anunciar aqui, dar o alô pros nossos ouvintes. Pode vir pro lado de cá. É sempre um privilégio ter você com a gente aqui no Facebook da 93 FM. Você participa com a gente tranquilamente. É sempre um prazer muito grande ter você com a gente aqui na nossa 93 FM, que essa é a melhor, sempre com você. E agora, um bom dia especial para você que já está com a gente no Face. Gente, vamos lá, vou tentar. Bom dia para Rubenita Silva, para Rosemary Silva, Eliane Ramos, Suzana Conceição, Mary do Eduardo, Lúcia Gonçalves, Lopes Diogo, Juliana Dantas, Suzana Conceição. A Suzana tá participando da beça. Solange Santana, a cantora Rosana Oliveira. A gente vai mandar um alô, bom dia, Alessandra Alves, Rosângela Vicente, Beta Rodrigues, Selena Rubim. A gente manda alô pra Sandra Souto, Cristina Soares, Flávia Machado, Aida Leal, Cristiane Regis, Marta Batista, Peterson Santos, Cláudia Arte, Jaqueline Valéria, Luciana Malaquias, Aline Lara, Marcela Freitas, Malca Ribeiro, André Pinheiro, Anderson Domingues, Darlan Leire, Aline Lara, Edna Santana, Bete Anchieta, Evandro Azevedo. E eu não consigo ser tão rápida quanto o JR. Bom dia pra você que tá acompanhando a gente aqui no Facebook e todo mundo mais que já tá chegando na nossa live. Estamos juntos no Debate 93. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Não aguento mais ficar preso à pornografia. Parece que estou cada vez mais amarrado por esse pecado, é o que dizem os nossos ouvintes. Não consigo mais orar, tenho vergonha e nojo de mim, morro de medo de Deus desistir de mim. Eu tento fugir, só que o desejo acaba falando mais alto. O que faço para ter uma vida reta e de obediência diante de Deus? Como ficarei livre disso? Porque ainda que eu me separe em oração, eu não consigo me sentir forte o suficiente para dizer não ao pecado.
Com a nossa menina da mesa de hoje, nós abrimos os nossos debatedores com as suas opiniões. Pastora Nadiege Macário, bom dia. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio 93, aos nossos debatedores. Aprisionamento é algo assim tão difícil para um ser humano, né? Quando você pensa que um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, aonde Cristo morreu por ele, ressuscitou, e a palavra diz que nós morremos com Cristo quando fazemos Cristo Senhor da nossa vida, ressuscitamos com ele, estamos assentados à direita do Pai com Cristo. Como é difícil a gente imaginar que alguém que um dia reconheceu Cristo, que um dia aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que tem todo esse processo de plenitude que Deus nos deu através de Cristo, possa dizer que está aprisionado pela pornografia. E é interessante que não é só pela pornografia, né? A pessoa pode ficar aprisionada por várias outras coisas. Por que o aprisionamento? O aprisionamento faz com que a gente não acredite não só naquilo que nós fizemos como ato de redenção que Jesus fez por nós, né? De nos arrependermos e Jesus nos redimiu, não só nisso, mas também nós mesmos, a ponto de nós nos sentirmos, como ele mesmo fala, enojados, né? Como se nada mais valesse a pena, não é isso? Então, quando a gente pensa numa situação dessa, a gente imagina que somente nosso Senhor pode nos dar vida, pode nos ajudar, pode nos socorrer, pode fazer com que nós tenhamos força. Porque o diabo ele vem para nos tirar essa força para deixarmos de viver a plenitude em Cristo. E quando a gente deixa de viver isso, a gente passa a viver como um capacho, vamos dizer assim, né? Como alguém que está com um cabresto que o diabo está colocando para deixar de viver a vida que Deus tem para nós vivermos. Pastor então é Meise muito Macedo. triste isso, e eu espero em Deus que essa pessoa venha a ser hoje liberta dessas rédeas de Satanás em sua vida. Muito bem, pastor Meise Macedo, eu quero ouvir a sua opinião. Nós estamos tratando aqui, minha gente, hoje sobre a questão da pornografia. Ouvinte compartilhando conosco, viciado, preso como escravo, separa tempo para oração, de alguma forma ele fala que tem feito a sua parte, mas não se sente ainda livre, a ponto de nos encaminhar aqui um e-mail para nós discutirmos esse assunto no programa. Bom dia, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores da mesa, bom dia aos nossos ouvintes. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. O tema é um tema extremamente importante, é um tema relevante, tendo em vista que a gente trata isso no gabinete, trata isso no dia a dia. É bom falar sobre o assunto, porque eu entendo que quando se fala em pornografia, parece que para quem não tem Cristo como Senhor da sua vida, é um assunto extremamente normal e algo comum. Por outro lado, eu queria falar também que tem um problema social aqui. A gente vive numa cultura, e a nossa questão é cultural também. Há um tempo atrás a pornografia era coisa da indústria. Hoje eu vejo como algo cultural, aonde na nossa cultura nós fazemos, inclusive, quando eu digo nós, no contexto social, não nós enquanto igreja, muitas crianças são símbolos sexuais. Quando esse ouvinte fala que ele está aprisionado na pornografia, é porque, de fato, tudo aquilo que é viciante nos aprisiona. Então, aqui tem uma pessoa que tenta sair desse calabouço, desse lamaçal de lodo, não sabe como fazer, tem sentimentos confusos, porque ele fala aqui no e-mail, né? Eu morro de medo de Deus desistir de mim. Deus não desiste de ninguém. Talvez ele mesmo tenha desistido da própria vida. Então essa pessoa precisa de ajuda. Eu acredito que esse debate há de abençoar muitas vidas, pessoas que precisam desse esclarecimento, precisam dessa palavra para que saiam desse cativeiro. Pastor Rômulo Rodrigues, bom dia, seja bem-vindo. Sua opinião, pastor? Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe vocês. É um assunto delicado, é um assunto, inclusive, eu acredito que mais frequente, recorrente, comum na vida das pessoas do que se imagina, né? Há muitas pessoas aprisionadas e nem sempre as maiores prisões, algemas e cadeias são aquelas que estão visíveis aos olhos dos outros.
né? Muitas vezes essas prisões são prisões internas, prisões da mente, prisões da alma, prisões do psique, do espírito, e esse tipo de prisão acaba refletindo em todas as outras dimensões. Mas, só acrescentando o que já foi dito aqui de maneira muito feliz, eu valorizo muito quem reconhece as suas dificuldades, quem tem consciência dos seus problemas, sabe que ele existe e busca ajuda, né? A gente percebe que esse tipo de dificuldade, de pecado, costuma ser muito escondido, muito secreto na vida daquele que pratica, a não ser que ele seja descoberto. E eu já me deparei com situações de gabinete várias vezes em que esposas, por exemplo, descobriram maridos com hábitos pornográficos, e a gente hoje eu acho que é uma constatação irrefutável que a internet é uma das maiores portas para esse tipo de prisão, né? Isso é antigo, obviamente, mas hoje, nos nossos tempos, a internet tem sido um dos maiores veículos para isso. Então, às vezes a pessoa é descoberta e não confessa. No caso do nosso ouvinte, ele tem consciência da sua dificuldade, do seu pecado. Me chama a atenção os efeitos espirituais desse pecado, né? Sentimento de nojo, de rejeição, achando que Deus não ouve, não quer saber dele, sentimento de vergonha de si mesmo, né? Então são os efeitos espirituais disso, mas não só apenas espirituais, tem outros efeitos também. Então eu acredito que a partir do reconhecimento e da busca pela ajuda, do socorro, eu vejo aqui nesse relato, gente, um pedido de socorro. Esse rapaz está pedindo socorro, né? E a nossa expectativa, isso aqui não é só mais um debate, uma conversa e tal, não. Eu espero que de alguma maneira o que será dito aqui possa servir de socorro para você, querido, que está aí vivendo esse drama, assim como outros tantos que de repente nos ouvem nesta manhã. O pastor Bruno Santos está conosco no debate 93 também, pastor. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado. Qual a opinião do senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores da mesa, bom dia a todos os ouvintes. Esse assunto é um assunto muito pertinente ao tempo que a gente está vivendo, né? Devido à facilidade que hoje nós temos ao acesso, né? Eu acho que a gente vai se deparar muito mais com esse tipo de assunto no tempo que a gente está vivendo hoje do que antigamente, né? Porque hoje o acesso está muito mais fácil. Hoje qualquer pessoa tem um smartphone na mão e pode acessar qualquer tipo de conteúdo que ele quiser pela internet, né? E como foi dito aqui também, é interessante que o ato da pornografia, né, ele tem a sua peculiaridade e costuma ser um ato solitário, né? Não é diferente de outros vícios que muitas vezes pessoas veem, né, da bebida, de drogas e outras coisas. O ato da pornografia é um ato muito solitário. Então, se essa pessoa ela não busca ajuda, né, se essa pessoa ela não reconhece que ela precisa de ajuda, isso pode trazer muitos grandes problemas para ela. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não imaginam o que ela está passando, né? Assim como o nosso ouvinte que mandou esse e-mail aqui, dizendo que precisa de ajuda, dizendo que não sabe como sair. E eu acredito que esse debate aqui vai ser muito esclarecedor e abençoador para muitas pessoas aqui hoje. Muito bem. Eu fiz aqui uma comparação, e ainda que com dificuldade para ler, eu vou tentar ler aqui, o impacto que, por exemplo, uma latinha de refrigerante produz no indivíduo. Parece que não tem nada a ver, mas aguenta aí. Nos 10 primeiros minutos, o impacto, depois que você toma uma latinha de refrigerante, cerca de 10 colheres de chá de açúcar chega ao seu estômago. Quantidade corresponde ao 100% do que é recomendado diariamente. 20 minutos depois, o nível de açúcar no sangue está em excesso, forçando uma grande liberação de insulina pelo pâncreas, hormônio que facilita a entrada da energia em nossas células. Como há uma descarga grande de açúcar, ácido fosfórico e inúmeras toxinas, o fígado fica sobrecarregado, transformando o açúcar que recebe em gordura. 40 minutos depois, a absorção da cafeína presente na bebida está completa. As pupilas dilatam, a pressão sanguínea sobe, o fígado responde bombeando mais açúcar no sangue. Receptores de adenosina, que controlam a energia no organismo, no cérebro, são bloqueados para evitar tonturas. E por aí vai. Aí vai até 60 minutos. Vou parar por aqui, porque senão ninguém mais bebe refrigerante. Mas veja, é o seguinte, é que
a gente abre uma latinha de refrigerante e fala assim, refrescou. É o que a gente vê. É o primeiro impacto. É o impacto positivo. É a alegria de ter refrescado, ou mesmo de achar que é legal tomar um refrigerante, conversar, enfim, tem um aspecto social interessante nisso tudo. A pornografia, ela entra na vida de uma pessoa que aparentemente ela dá um refresco para aquele tempo que a pessoa está ali, e ela não consegue, como a gente não consegue identificar, a gente só consegue verificar depois as consequências disso, o impacto que o refrigerante produz no corpo humano. A pornografia gera problemas tão sérios, tão profundos, só que a nossa mente limitada não consegue acompanhar, a não ser que alguém nos diga. Então, além dos aspectos espirituais, que eu acho que a gente pode explicar um pouco mais, para dar mais base bíblica para os nossos ouvintes, quais são os impactos espirituais, o que a Bíblia fala sobre pornografia, o que a Bíblia fala sobre imundície, o que a Bíblia fala sobre qualquer tipo de coisa que contraria a vontade do Pai em relação ao nosso corpo, se existem palavras bíblicas para isso, inclusive o grego usa exatamente a palavra porneia, que é para não ter dúvida mesmo, para a gente entender sobre o que está sendo dito na Bíblia. Você tem um aspecto emocional, que é esse aprisionamento que aí está, a pessoa não consegue ter um desenvolvimento sexual sadio sem esse tipo de presença pornográfica. E aí você tem relatos aqui dos nossos ouvintes de pessoas casadas que continuam presas à pornografia, maridos que não conseguem se relacionar com suas esposas sem a ajuda de pornografia, o que é uma prisão. Para muita gente isso é uma traição, é dizer, só está adulterando, porque está pensando em outra pessoa, homem ou mulher, quando está tendo relacionamento. Então você tem esse aspecto. Quantas pessoas já sofreram divórcio porque os seus cônjuges ficaram aprisionados a isso, conversando com pessoas, ou vendo sites, e aí não tem nenhum tipo de engajamento físico, se é que você me entende. Então, ampliando esse assunto, colocando os temas à mesa, especialmente começando pela Bíblia, eu quero ouvir os nossos debatedores. Bom, JR, eu queria aqui citar um texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mais à frente, Paulo fala a respeito do corpo. Paulo vai dizer aqui no versículo 15, vocês não sabem que os seus corpos não são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Porque a Bíblia fala aqui da imoralidade sexual no capítulo 6. Então Paulo está dizendo aqui que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Qual o problema do vício da pornografia aqui? Primeiro, que prejudica o indivíduo e, consequentemente, o relacionamento dele social. Isso no âmbito do casamento, no âmbito de ser pai, mãe e filho, no âmbito profissional. E essa pessoa aqui, espiritualmente falando, né, no caso daquele que é cristão, ele tem que entender que o Espírito Santo não mora de aluguel na vida dele. Na nossa vida, o Espírito Santo, ele faz morada permanente. Então, o nosso corpo não é mercadoria. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas uma coisa importante aqui é o nosso conceito de fantasia. A pornografia, por exemplo, um filme pornográfico demora em média 13 horas para ser gravado. 30 minutos de filme demorou 13 horas. Ou seja, isso é uma novela. Tem muito corte, muita edição. A pessoa acaba se viciando cada vez mais, não pede ajuda, não pede socorro, e aí tem um ciclo vicioso, onde ela comete o ato, sente nojo, sente culpa e comete o ato novamente. Então, é uma situação extremamente complicada e os relacionamentos interpessoais automaticamente ficam prejudicados. A palavra diz que o nosso espírito, ele se une ao Espírito de Deus, né? Quando a gente aceita Cristo. E que também nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. O nosso corpo não nos pertence, como disse o pastor, o nosso corpo não nos pertence. E quando o nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus, a palavra diz que nós precisamos pensar, agir, nos alimentarmos das coisas que vêm do alto. E a palavra da verdade é a palavra de Deus, que nos alimenta, que nos fortalece. Mas quando deixamos de fazer isso, nós vivemos então nos colocando, nos alimentando pela vontade da velha natureza, a vontade do homem, a vontade daquele homem que já morreu, e começamos a ressuscitar algo que já está podre. E nos alimentamos disso. Como disse o pastor, a gente vive então num ciclo vicioso, quando a gente vai se aprisionando mais e apodrecendo o nosso interior.
eu imagino a ação do Espírito Santo gemendo por cada homem, cada mulher, porque a mulher hoje também está muito aprisionada nesse tipo de vício. Então, eu imagino o Espírito Santo gemendo por essas pessoas que são filhos de Deus, que são imagem e semelhança de Deus, que a glória de Deus está habitando nele e que ele está se permitindo deixar de viver aquilo que o Senhor tem de melhor para ele. Então, a gente percebe que nós necessitamos urgente pedir ajuda, socorro, porque sozinhos essas pessoas não vão conseguir. Elas precisam de pessoas, líderes idôneos, que possam ajudá-los a sair desse buraco, dessa situação triste que ele está vivendo. Só para lembrar que o pecado da pornografia, ele parte essencialmente do que eu chamaria de poluição da mente. A pornografia sempre é um fruto de uma mente que é invadida por literaturas, vídeos ou qualquer outro instrumento assim que traga poluição. E a partir daí uma coisa alimenta a outra. A poluição alimenta uma mente que vai adoecendo e que por sua vez vai reproduzindo, como a Bíblia diz, né? Vai criando aquele processo de concupiscência, de cobiça, de desejo. É como uma gestação, e isso acaba desembocando numa prática pecaminosa. E aí eu me lembro da passagem bíblica que diz assim: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, algum louvor, que sejam essas as coisas que ocupem os vossos pensamentos. Então, a partir de um pensamento desprovido de valores espirituais que o preencham e que possam reproduzir boas coisas, você vai ter uma mente doentia e que vai reproduzir pecados, tristezas, distância de Deus. Então a Bíblia é farta em textos que falam sobre isso, né? Imundícia no vosso pensar e por aí vai. Eu gosto de Efésios capítulo de número 5, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aí no versículo 3 ele diz assim, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Eu gosto que o apóstolo Paulo ele nos traz, né, a ideia de olharmos para Deus como Pai, e nós como filhos amados, imitar aquele, né, que nós temos como Pai, como referência para a nossa vida. E quando a gente tenta imitar a Deus, ou quando a gente olha para alguém que seja uma referência para nós, como um espelho, como alguém que a gente possa abalizar nossa vida, como alguém que a gente possa olhar e dizer assim, poxa, eu quero chegar a essa estatura, eu quero parecer pelo menos com alguém que eu admiro, que eu vejo Deus na vida dessa pessoa. Então eu consigo trazer para minha vida bons exemplos, coisas boas, né? Coisas que vão edificar, coisas que vão... Eu acho que também muito daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, das pessoas que estão à nossa volta, que tipo de conversa a gente tem, o meio que a gente vive, quem a gente está tendo como referência, quem a gente está tendo como exemplo para a nossa vida, isso também acho que faz muita diferença naquilo que a gente chama de comportamento. Uma coisa que a gente percebe na juventude, na adolescência, hoje já é na adolescência, na pré-adolescência, né? O incentivo que esses jovens, né, estão tendo para que eles não venham a ter relação sexual antes do casamento. E o escape deles é justamente buscar, de alguma maneira, uma solução sozinho. E essa solução sozinho, como a gente observa entre os adolescentes, passa a ser, por exemplo, as imagens, como já foi colocado aqui, nos sites, e hoje já não se usa revista. E o que acontece? Esses jovens estão começando essa prática muito cedo. E acham que depois que se casarem, isso vai deixar de existir. E não é verdade. Eu acho que eles não acham isso mais, não. Isso é mentira. Eu acho que hoje ninguém acha mais nada, pastor. Hoje o menino entra, ele entra no vício, ele vai vivendo, porque os meninos não pensam mais em amanhã, estão pensando no hoje.
Então é um vício que a pessoa pega e ela vai entrando naquilo ali, e como boa parte dos vícios, a pessoa não acredita que está viciada. Ele não encara como um vício. Não. Mas é por isso que eu vou ali dar uma olhadinha, porque eu já dou vi uma olhadinha de vez em quando isso. e tal, não sei o quê. Então o que acontece? A pessoa chega e acaba aprisionada a uma coisa. Depois, por exemplo, eu tô lendo aqui um monte de gente dizendo, olha, são membros de igreja, oficiais de igreja, um monte de gente que não é crente que está ouvindo a gente, que também é. Os crentes e tal. Porque isso é um problema do pecado. O pecado, ele faz morada. Se der espaço, ele faz um condomínio. Se der espaço, vai virar um bairro, depois vira uma cidade e por aí vai. Ou seja, pega o indivíduo todo, porque o pecado contaminou o homem todo e todo homem. Então essa contaminação do pecado gera diversos tipos de aprisionamento. Então uma pessoa pode ter isso e outro não tem. Isso não tem mais idade. Não dá para dizer assim, os jovens, os adolescentes, essa conversa de 1519 que a gente tinha antigamente, pastor Romulo é muito novo, não lembra disso, mas toda vez que se falava em sexo na igreja era, ouviu adolescente, ouviu jovem, guarde esse jovem para o futuro. Acabou esse negócio, porque isso é uma coisa que envolve o homem casado, a mulher casada, o divorciado, viúva, todo esse grupo acaba sendo, qualquer indivíduo acaba sendo alvo disso. Talvez a gente tenha mais problemas hoje porque nós tratamos grupos e não a igreja. Porque se todo mundo tivesse a mesma palestra que se faz para adolescente e jovem focado nesse tema, talvez nós tivéssemos menos problemas hoje na fase adulta. Bom, mas vamos lá. O problema está aí. É uma questão complicadíssima. A gente pode trabalhar isso do ponto de vista individual, ou seja, quem tem problema procura, mas é um tipo de problema que as pessoas ficam envergonhadas e deve ficar mesmo. Tem que ter vergonha mesmo disso, mas não pode deixar de pedir ajuda. Sim. E aqui eu acho que algumas recomendações são importantes. Se é uma mulher, procure outra mulher. Isso aí. Não vem com conversinha, entendeu? Diferente disso. Se é um homem, procure um outro homem. Conversem sobre esses assuntos, tratem esses assuntos, se é um problema que você tem, se é um vício que você tem, você tá vendo que o negócio tá meio estranho, tá meio esquisito, acorde para isso antes que o tempo passe e você se perca nessa história toda, porque isso aí é uma questão de hoje é uma coisa, amanhã é outra, daqui a pouquinho é outra, daqui a pouquinho foi. É como o negócio, a pessoa vai conhecer outra pessoa pela internet, não, só vou ver como é que é aqui, não é nada não, marca o encontro, já era. Então é preciso ter muito cuidado com isso, porque é um problema dos mais graves. Esse é o tipo de coisa que pega e dificilmente larga, né, pastor Meis? É exatamente dessa forma. E aí uma coisa importante aqui, JR, que você falou, como a gente entende que a pornografia é um vício, que a pessoa caminha fazendo carreira solo, Tiago 5,16 fala uma coisa interessante. Confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros para que sareis. Então, Tiago está dizendo que tem que confessar. A confissão é algo importante. Se a pessoa peca naquele momento de solitário, não de solitude, significa dizer que ela precisa de um parceiro de prestação de contas. Ou seja, por que é importante isso? Porque se ela se sentir tentada a pecar, ela tem para quem ligar, tem a quem procurar, tem a quem recorrer. Na maioria das vezes, essa solidão faz com que a pessoa se aprofunde cada vez mais nesse vício. Então, Tiago está nos indicando que nós temos que confessar, porque na nossa confissão, nós admitimos o nosso pecado. Haja vista, pega o Salmo 32. Davi vai dizer que quando me calei, os meus ossos se secaram. Davi, por algum tempo, ocultou o seu pecado, e isso o levou sentimentalmente, que era o sentimento dele, cada vez mais longe de Deus. Ele chega a dizer que a mão do Senhor pesava sobre mim. Deus não estava pesando a mão, isso era o sentimento dele. Então nós precisamos entender que nós fomos chamados, eu quero citar um texto bíblico, ok? 1 Tessalonicenses aqui, Paulo vai dizer no capítulo 4, verso 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Paulo está dizendo aqui, inclusive, do fruto do Espírito. Um dos gomos do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então a gente tem que aprender a se dominar. Agora, a pornografia é interessante. Ela não escolhe suas vítimas. É o que a gente falou aqui. Pode ser a criança, e é um problema sério, porque na televisão brasileira, o tempo inteiro tem cena de carícia. Na propaganda, nos outdoors, a apelação é forte. E muitas pessoas cedem. Por quê? Prazer está no corpo. Eu acredito que todos nós que estamos à mesa aqui somos frutos de uma relação sexual.
Então a sexualidade está no corpo, é algo santificado, criado por Deus. O ser humano se multiplica pelo ato sexual. Não significa dizer que o nosso corpo é uma mercadoria. Esse é o grande problema. Talvez o que está faltando para nós, enquanto igreja, instituição, é a gente falar mais de educação sexual do ponto de vista bíblico. Porque se tem um livro na face da terra que trata sobre sexualidade, é a Bíblia. Pouco se fala sobre isso, porque nós entendemos que sexualidade é coisa do diabo. Bom, se o homem se multiplica aqui, somos 7 bilhões de habitantes, significa dizer que muita gente transou para a gente chegar aqui. Agora, a gente entende que o sexo também tem uma maçaneta. A maçaneta do sexo chama-se casamento. Só que o inimigo pega tudo isso e deturpa esse conceito. E nós que temos uma resposta bíblica, no entanto, falamos muito pouco acerca desse assunto, que é um assunto extremamente importante. Quantos pastores aí que se encontram caídos, obreiros, pessoas assim maravilhosas, que foram assim usadas por Deus. É só olhar para a vida de Davi, para a vida de Sansão, ícones bíblicos que se deixaram levar pela deturpação. No entanto, tem José, que foi uma pessoa que teve tudo para pecar, mas se manteve íntegro diante de Deus. Então... E aí a gente vê o seguinte, que agora, nesse exato instante, pode ter alguém ouvindo a gente, como tô lendo aqui os relatos, e que estão dizendo assim, olha, este programa foi para mim. Nós pedimos isso a Deus aqui juntos. Porque Deus tem tratado as pessoas. Às vezes a pessoa está ali no planejamento de... E aqui eu leio uma fala de uma ouvinte que diz que lutou contra isso muito tempo. Ela diz, mas graças a Deus, depois de muito dobrar os meus joelhos, orar e pedir a Deus forças, eu estou liberta. E ela diz que agora ela sente nojo. Olha que coisa importante, né? A gente, e aqui eu volto à história do refrigerante, tô contra refrigerante agora, voltar aqui ao refrigerante, que eu fiz aquela comparação, aquela analogia com refrigerante. Na sequência, um ouvinte me mandou uma mensagem dizendo que a gente precisa, para purificar de uma latinha de refrigerante, tomar 30 a 32 copos de água. Ou seja, você imagina, não, para uma lata, para cada latinha, 30 a 32, então tem 30 a 32, toma 40 de uma vez para não ter dúvida, né? Então veja, para purificar da invasão do refrigerante, do seu impacto no nosso organismo, uma latinha, 30 a 32 copos de água. Então vamos ao Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Jesus fala à mulher samaritana: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Para purificar a nossa mente, nosso coração, nosso organismo, do impacto terrível da pornografia, a água viva. É Jesus Cristo. Só Ele é capaz de nos purificar e de nos encher. Então lembra, não é só ir à igreja, é estudar a palavra, estar na casa de Deus, mas estar inteiro na casa de Deus, adorar o Senhor com intensidade, prestar atenção na palavra, anota a palavra, presta atenção, anota, escreve isso, porque quando a gente ouve uma coisa, quando a gente escreve outra coisa, a gente fala, então tem todo um processo importante que a gente precisa construir juntos, e este processo não se constrói sem a água viva, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Marcela, e aí, Marcela? Então é para encerrar agora o feito. Então encerra você, que eu fico sempre aqui, o ouvinte fica com raiva de mim, porque eu que encerro, mas eu mexe no microfone para lá e para cá, deixa o microfone. Eu tô levantando o microfone para ele ficar, o microfone não fica lá. O microfone tá barulhento que só hoje. É para encerrar então? É. Então tá bom. Então, pode despede, vai lá, despede você hoje. Obrigada pela sua companhia até agora. Essa é a nossa live de abertura. Você curte, compartilha. Ele tá implicando comigo, porque é o seguinte: algum dia dessa semana a gente vai ter a live inteira do programa. A gente te avisa. Até lá. Deus te abençoe. Vai ser quando? Quando você estiver bem, quando eu estiver bem, quando a voz voltar, quando o conjuntivite for embora. Né? Um fica ruim, o outro também Meu fica. Deus do céu. Obrigado, gente. Nós continuamos aqui no aplicativo da 93 FM, também através do nosso site. E lógico, você escuta a gente aqui pelo 93,3. Estamos juntos no Debate 93. Gente, olha só, um homem lá do Oregon conseguiu recuperar no último final de semana quase $23 mil, o que dá cerca de R$89 mil. O que aconteceu? Ele jogou fora por engano no lixo esse dinheiro. O dinheiro foi achado em uma caixa de sapatos por funcionários de uma empresa de reciclagem lá na Califórnia.
Esse cálculo aí dá mais ou menos uns 30 quilômetros de distância entre o Oregon e a Califórnia. Conhece bem a região, gostei. Não, senhor, estava escrito na matéria. Conhece bem a região, Isso de carro. Estava escrito na matéria, entendeu? Você já tem o cálculo aí de quem vai de moto, bicicleta. Fala assim porque tem intimidade. Conhece bem a região. Então, e aí quando o americano percebeu o erro que tinha cometido, ele entrou em contato com a empresa, pediu que o pessoal ficasse de olho caso a caixa de sapatos com dinheiro aparecesse. Essa quantia toda era a poupança dele, de uma vida inteirinha. E a gerente geral da empresa afirmou que achar a caixa seria como encontrar uma agulha no palheiro, mas que eles conseguiram e que toda a equipe ficou radiante, porque a caixa, ela conta que quando caiu assim, pra você ter uma noção, na hora que a caixa caiu, ele só perdeu cerca de $200 da quantia toda que ele tinha. Porque não caiu e não abriu. Então eles consideram que foi um verdadeiro milagre para esse americano do Oregon. E a gente faz menção do Salmo 19:12, na versão King James, que diz: quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Como é que a gente pode estar atento aos nossos erros, reconhecê-los e conseguir reparar esses erros? Há erros que são irreparáveis e, nesses casos, o que é que a gente faz? Muito bem, Marcela Bastos. Vou continuar aqui ouvindo os nossos debatedores, agora começando ouvindo o pastor Rômulo. Pastor Rômulo, o senhor já deve ter ouvido essa frase algumas vezes. Pastor, eu gostaria de não ter feito o que eu fiz. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. E a gente tem que dar a notícia de que voltar atrás no tempo não é possível, mas é possível recomeçar, né, pastor? Sempre é, né, gente? Sempre é. Eu costumo dizer que se a vida da gente tivesse uma marcha, que todo carro tem, que é a marcha a ré, todo mundo voltaria nesse tempo e repararia alguns erros, só que isso não é possível. Então a gente tem que seguir em frente, levantar a cabeça. Agora, me chama a atenção aqui, tem gente boa, né? Tem gente honesta ainda nessa vida e isso merece esse destaque, sim. Que bom, parabéns aqui. Debatedores queridos, o assunto aqui em tela é muito mais esse aspecto que envolve a questão de você errar, né? No caso dele, que errou e conseguiu recuperar aquele seu erro, e exatamente por conta disso traz a matéria, traz o texto bíblico para nos ensinar ou para nos estimular a pensar nos nossos erros, no quanto nós podemos reconhecê-los e recomeçar a partir de uma reflexão e até de uma outra chance, porque esse homem aqui teve uma outra chance. Achar o dinheiro para ele foi uma grande oportunidade. Sim. Aqui eu vejo uma questão também interessante, porque ele jogou fora, né, por engano, porém ele entrou em contato com a empresa para tentar recuperar. Existem pessoas que, se estivesse no lugar desse camarada, jogaria fora e falasse: puxa, tá perdido, né? Perdi, dei mole, errei, né? Mas ele conseguiu entrar em contato, acreditar que existia possibilidade, por mais remota que fosse, de conseguir recuperar. E eu acho que isso que a gente tem que tirar como lição, né? Por mais que a gente erre, sempre há uma possibilidade de recomeçar e de tentar recuperar e reparar o erro. E começar certo, né? Isso aí. Recomeçar certo. Eu acredito que esse é o caminho aqui, né? É interessante como é que ele teve a oportunidade de fazer uma reparação. A vida cristã é uma vida feita de recomeços. Tem um texto bíblico que é João 21. No finalzinho de João 21, parece que Deus, antes do texto se encerrar, Deus dá uma oportunidade para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Aquela pergunta que foi feita 3 vezes, né? Então apacenta as minhas ovelhas. A vida cristã, de fato, é uma vida feita de recomeços. A gente vê tanta gente na Bíblia que tinha tudo para dar errado, no entanto deu certo. É olhar para a vida de Raabe, é olhar para tantos outros personagens que tiveram a oportunidade de recomeçar, porém recomeçar de forma correta. Então, acredito que o Evangelho aponta exatamente para isso, para essa redenção. E esse Deus é o Deus de recomeços. É o Deus que nos dá novas oportunidades para que a gente possa acertar mais e errar menos. Pastora, o que me chamou a atenção também nesse texto é que ele entrou em contato com a empresa. Então, ele foi ao ponto, ou seja, não ficou dando volta, ele foi ao ponto pensando aqui numa hipótese, né? No problema ou na alternativa, na possibilidade de solução que lhe foi apresentada, que às vezes a pessoa reclama de tudo, até muitas vezes a pessoa confessa a Deus pecado, dizendo: se perdoe a multidão dos meus pecados, não dá nome aos bois, até lembra, até o miserável ainda lembra, mas tá aquele negócio no atacado.
Eu acredito, e assim a Bíblia nos mostra, que nós devemos ir, como foi dito aqui, direto ao ponto. A dificuldade, às vezes, do ser humano é reconhecer o ponto. E, ao mesmo tempo, quando encontra esse ponto, ela coloca a culpa no outro, na situação que viveu ou que vive, ou porque o outro prejudicou, e não reconhece o seu próprio erro. Exatamente. Então, quando eu não reconheço o meu próprio erro, eu estou fadada a viver errando mais e mais na mesma situação e complicando mais a minha vida. Então, a verdade é que nós precisamos reconhecer esse erro. Esse erro sempre está assim estampado em nós, por mais que a gente não queira ver, mas ele está ali, e nós precisamos entender de que forma e buscar a forma ali naquele ponto que possamos consertar e ter um novo começo para que a gente possa viver de forma melhor, plena. Eu ainda vou além. Tem um outro tipo de pessoas que, quando reconhecem, tentam justificar os próprios erros. Exatamente. Né? E aí torna-se uma pessoa quase que impossível de alguém repreender, de alguém corrigir, né? Porque ela sempre encontra um argumento, inclusive bíblico. É muito difícil esse tipo de gente. Eu ouvi uma história que assim, legitima. Eu ouvi uma história assim, a pessoa que fez alguma coisa, eu disse, mas também, meu querido, um abismo chama outro abismo. Pois é. Entendeu? Quer dizer, justificativa bíblica, mas o que o senhor está falando, se eu não estou enganado, é quando a pessoa justifica, ela não assume o erro. Não. Ela diz que o erro é Mas da chuva. Isso não é consequência do Éden? Porque isso começa no Éden. Deus, quando chama Adão a responsabilidade, ele simplesmente falou que foi a mulher que tu me deste. Daí o senhor botando a culpa em Adão. Viu? Mas, na verdade, a nossa natureza é adâmica também. Não é isso que o senhor falou, pastor Romulo? Está justificando o pecado. Não, mas ainda bem que tá na Bíblia. É verdade. Também está na Bíblia, porque ele falou. Mas o que acontece é o seguinte, esse é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Elas fazem duas coisas. Uma, elas justificam, e a outra, ao invés de reconhecer, elas fazem um agrado. Em vez de ir lá, ir ao ponto para resolver o assunto. Sim. Aí o processo vai se adiantando. Esse dia está ouvindo a história de duas cidades no interior, em que lá um da família matou o outro, aí o da família que foi morto matou o de lá de cá, e eles vivem nesse ciclo de mortes aí há anos. Por quê? Porque não houve um equilíbrio, não houve um acerto, não houve um ajuste, não houve um conserto, é verdade. Marcela Bastos, 11h49 no Rio. Olha, a cidade de Eskilstuna, na Suécia. Pelo amor de Deus, Marcelo. Diz que o nome é esse. Você já levou a gente pro Oregon, depois pra Califórnia. Não, vamos lá na Suécia rapidinho. E agora é onde? Eskilstuna. Quem nasce lá é o quê? Não tenho a menor ideia. Tá bom. A gente vai descobrir depois algum dia. Olha o que essa cidade fez. Instituiu a cobrança de uma taxa de cerca de R$93 para pedir dinheiro na rua. A autorização é válida por 3 meses e para obter essa autorização é preciso preencher um questionário na internet ou em uma delegacia. Os mendigos que forem flagrados sem autorização estão sujeitos a uma multa de cerca de R$1.520. A regra entrou em vigor no dia 1º de agosto, depois de um ano de discussão lá na Câmara Parlamentar da cidade de Eskilstuna. A ideia, segundo os vereadores, é burocratizar a mendicidade para torná-la mais difícil. Debatedores, eu quero ouvi-los sobre esse assunto, uma vez que aqui no Rio, há alguns dias, nós tivemos um episódio muito triste de um morador de rua que atacou algumas pessoas, 2 pessoas mortas, um crime gravíssimo, uma coisa complicada, e agora há todo um projeto para retirar os moradores de rua, levando-os para um abrigo. Há alguns que acham que não é bem isso, é uma forma de limpar a cidade, essa história de limpar a cidade para que os outros pudessem ver, ou para que os de fora possam ver. É uma questão complexa, muito, muito difícil. Se não faz, reclama. Se faz, reclama. Eu quero ouvir a opinião de vocês a partir desse caso daí onde é que é? Não sei onde é que é esse aqui. Suécia. Muito bem. Obrigado, pastora. Suécia. A gente precisa entender que, na verdade, a realidade da Suécia é diferente do Brasil, né? Então, quem conhece Suécia sabe que lá não tem como não existe pobreza, na verdade, não existe pessoas que morrem de fome. Todas as pessoas têm gratuitamente
alimento, educação, tem tudo. Então, quando ele institui isso aqui, é para aqueles que verdadeiramente não querem trabalhar e querem viver pedindo dinheiro na rua. Então, a gente precisa entender a realidade desse país. Então, esse país, a realidade dele é essa, né? Agora, em relação aqui aos nossos queridos, né, que ficam nas ruas, eu concordo que a cidade, a prefeitura, o estado, o governo, seja quem for, venha tirar essas pessoas da rua. É evidente que muitas dessas pessoas, igrejas que trabalham com moradores de rua, sabem que eles não querem sair da rua. Existem igrejas que dão condições, pagam inclusive aluguel de local, dão trabalho, dão recuperação, e eles fazem recuperação e eles não querem sair da rua. Por que não querem? Porque para eles é mais fácil, já querem, já vivem assim, não admitem viver de outra forma. Então, eu concordo que tenha que tirar sim, tem que levar para um lugar onde ele possa dormir, onde ele possa se alimentar, dignidade e possa até ajudá-los a ter uma profissão, porque isso é possível. Então, homem, mulher, criança, não foi feito para viver na rua, não foi feito para pedir dinheiro na rua, foi feito realmente para viver com dignidade. Eu acho que as igrejas, de um modo geral, são os grupos que mais fazem um trabalho voltado para esse tipo de problema, né? Inclusive, é um trabalho que, se você for pensar na relação esforço-benefício dele, você desanima, porque, como a pastora falou, você faz o trabalho, vai na rua, tenta pegar essa pessoa, leva para um centro de recuperação, via de regra, nesses lugares você tem que trabalhar, você tem que acordar cedo, existe rotina a ser cumprida, né? A maioria deles, se não todos, funcionam dessa maneira, e essa turma não se submete a isso. Mas eu acredito que esse não é só um papel da igreja. A igreja tem dado a sua contribuição, sim, mas a gente sabe que faltam políticas públicas voltadas para essa área, né? Eu acho que os governos, de um modo geral, têm falhado muito nessa questão. Um país tão plural como o nosso, o índice de mendicância nas ruas é sempre muito alto, somente Rio, enfim, São Paulo, vários estados. E eu acho que políticas públicas um pouco mais agressivas, no bom sentido da coisa, amenizaria muito esse tipo de quadro no nosso estado, né? Vou perguntar aqui aos queridos ilustres debatedores, pastores aqui de igreja local, tá aí o pastor Rômulo, que é da Maranata do Meier, o pastor Meise, que é da PIB de Irajá, o Bruno, que é da Advec do Recreio, a pastora que tem uma atuação importante na igreja da Lagoinha em Niterói. As igrejas estão nas ruas. Sim. Igreja não está no palácio, igreja não está em Marte. A igreja está nas ruas. O poder público, toda vez que o poder público quer se associar à igreja, a mídia chega e arrebenta como se tivesse algum tipo de favorecimento. Escuta só. Pode ser que existam pessoas que estejam aí, sejam interesseiras e queiram se servir do poder público. Quer uma vaguinha no gabinete X, Secretaria Y, pode olhar, você sabe quem são as pessoas, procura lá, é só fazer a pesquisa que tem lá. Mas o que eu estou dizendo aqui vai um pouco dentro dessa linha que o pastor Rômulo disse, que vocês todos disseram, o papel da igreja, servir a cidade. A igreja está no lugar o tempo inteiro. Os membros daquela igreja normalmente moram naquela região. Lógico, tem gente de fora, lógico, tem gente que atravessa quilômetros de distância, claro que tem, mas a maioria está localizada naquela área. A gente podia fazer alguma coisa a mais. Se o poder público quiser aí o poder público se servir das igrejas, não é prefeito, governador ir lá na igreja, cantar, pregar, dançar, deixa quem quiser, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, nós temos um problema social grave e a igreja está aqui. A gente passa naquela rua, a gente pega um ônibus no mesmo ponto, a gente anda de trem, a gente anda de carro, a gente não anda, porque o trânsito não anda, nós estamos o tempo todo em todos os lugares. Se houvesse uma conversa, que aí você pudesse observar, olha, naquele bairro ali,
nós temos aqui um problema grave, tem muita gente nas ruas naquele bairro. Quantas igrejas evangélicas tem naquele bairro? Tem X igrejas. E certamente outras religiões gostariam de entrar no mesmo, mas não é para ganhar dinheiro. A igreja não precisa. Tô dizendo aqui meu nome. Se vocês quiserem falar outra coisa, aproveita para falar. Para discutir teologia, aproveita para falar que eu vou falar aqui. Se vocês discordarem, discordem agora, entendeu? Porque eu estou dizendo assim, a igreja evangélica, estou falando aqui na minha opinião, não precisa de dinheiro do poder público, não precisa nem pode. Não pode e nem precisa. Nós queremos é servir a cidade. Então pode ser um posto ali, um posto avançado para algum tipo de ação. A igreja pode não ter uma estrutura de acomodação, mas pode ter gente, por exemplo, que faz a barba, um banheiro para tomar banho, um lugar para ter alimentação. Se fizer isso organizadamente, sem que ninguém apareça para pedir voto, para que ninguém apareça para aparecer na foto, para colocar na foto lá que fez isso, aquilo outro, e até segurando um pouquinho o ímpeto das igrejas, que tem muita gente que quer ser candidato a tudo. Toda eleição aparece um monte de gente agora que é candidato. Candidatura é vocação, rapaz, é um negócio de doido, só pode ir pra política, é vocacionado. Quem não for, vai fazer feio lá. Então é um trabalho difícil, não é árduo, não é brincadeira não. Esses anos todos eu já fui, enfim, vocês imaginam quantas vezes foi necessário me manifestar contrário a isso, porque entendo que seja uma vocação. Então eu pergunto, isso é difícil? Isso é impossível? Ou isso é viável e é uma possibilidade real que a gente pode sonhar ou pelo menos imaginar? Eu acho que isso é viável, mas eu vejo que esse é o primeiro passo desse problema, é a primeira etapa desse processo. Você pega o cara, dá um banho nele, dá uma comida para ele e leva para o centro de recuperação. Só que, mais cedo ou mais tarde, esse indivíduo precisa ser ressociabilizado na sociedade. Ele precisa ter algum tipo de mão de obra para ser produtivo. Então, assim, são etapas desse processo. Essa que o JR colocou é uma delas, mas a gente precisa avançar, né? Você põe ele no centro de recuperação, mas é preciso que haja em algum momento, em alguma fase desse processo, algum setor que ensine para ele alguma mão de obra. Como é que faz? Porque ele não fica no centro de recuperação, por exemplo, a vida inteira. Ele é liberto lá do problema dele, do vício, ele tem que sair, porque tem que dar vaga para outro. Mas ao sair de lá, muitas vezes ele está rompido com a família, né? É preciso que haja aí algum tipo de atividade que busque a reintegração dele, por exemplo, na família, né? Alguns têm, mas outros não. E aí, busque alguma forma dele ter uma atividade. O ideal era que tivesse associado algum outro grupo que pudesse também prepará-lo para o mercado de trabalho, dar um treinamento, né? Enfim. Esse processo que envolve vários sistemas, né? O atendimento imediato, você tem um cadastro que pode ser feito, você tem aquele primeiro que é o alimento, que é o banho, que é a barba, que é uma arrumação nesse indivíduo, uma outra parte que, se for uma questão de vício, encaminhá-lo para um centro de recuperação de viciados, se não for uma questão de vício, é um tratamento de saúde odontológico, exames médicos, a pessoa é tratada inicialmente, um lugar para ele se hospedar durante um tempo, tudo programado, um caso a caso. Olha, a gente consegue, gente. A gente consegue, só não consegue se não quiser, porque muita gente fica presa às questões políticas, que não consegue avançar e não vê alternativa. Isso está aí há 500 anos, não mudou nada, porque não se faz uma coisa com associação de grupos diferentes. Aparece um monte de ONG. Vai aparecer um monte de ONG. Entendeu? E ONG não vive sem dinheiro. Por isso eu estou falando que a igreja é um lugar que não precisa de dinheiro. Nós não, eu estou falando por mim outra vez. Se vocês quiserem falar diferente, vocês falem, fiquem à vontade. A igreja não pode receber, ela não pode receber dinheiro público, senão ela fica presa. É como, eu volto aqui a Amós, profeta Amós, século 8º antes de Cristo. Amazias era o sacerdote de Betel. Ele virou o sacerdote do rei. Ele falava o que o rei queria, sabe por quê? Ele era sustentado pelo rei. Qualquer liderança religiosa que é sustentada pelo poder público, ele fica vendido. Exatamente. Ele perdeu a liberdade. Ele não pode ser um profeta mais.
entendeu? Ele vai ter que estar ali atrelado e que se não fizer, e agora com o portal da transparência, qualquer um pode pesquisar qualquer coisa para saber se A ou B ou C está recebendo dinheiro ou não está. Então esse é um negócio, ou a gente faz esse negócio e vão fazendo, porque senão vai ficar sempre nessa coisa assim, se o poder público chama a igreja, é campanha. É verdade. Se for agora, que a campanha está próxima, mais ainda. Agora, nós temos um exemplo clássico disso aí, que são as Cristolândias. Verdade. O trabalho que a Cristolândia está fazendo é um trabalho extraordinário. São Gonçalo, excelente exemplo. Centro do Rio, Madureira, ou seja, é um trabalho sustentado pela conversão, pelas igrejas locais. Deve ter, de repente, alguma ajuda de alguma forma. Mas é um projeto que começou em São Paulo, deu super certo, inclusive foi matéria do Fantástico. Sim. E eu ouvi dizer que numa cidade de São Paulo, né, onde o prefeito não sabia mais o que fazer, ele convidou a Convenção Batista a abrir uma Cristolândia lá por não ter solução para a cidade, devido tantos moradores de rua e tantas pessoas na Cracolândia. Significa dizer que nós estamos exportando mão de obra. Né? Então, o trabalho pode ser feito. Jesus falou assim, tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Mas quando foi que o Senhor teve? Quando vocês fizeram um dos meus pequeninos. Então, tudo aquilo que a gente faz em favor do próximo, eu acredito que é para Deus que a gente está fazendo. Agora, como igrejas dos bairros, por exemplo, né? Tão bom se elas pudessem dar as mãos e cada um fazer uma etapa. Um vai na primeira etapa de chegar lá, fazer aquele, né, recenseamento e tal, cuidar. Aí depois daquilo ali vai para a segunda etapa, que está a igreja 2. A terceira etapa, que está com a igreja 3. Sem ciúme. Sabe, as igrejas do bairro, da cidade, unidas para isso. Porque a igreja toda igreja tem médico, tem barbeiro, a igreja precisa entender, dentista, exatamente, precisa entender que são o corpo de Cristo trabalhando em prol da cidade. Né? Não olhar só para dentro de si com medo, mas aí vai para aquele. Não, mas gente, pelo amor de Deus, a gente precisa trabalhar para levar essas pessoas ao evangelho, à verdade e à redenção e sair dessa situação de rua que elas vivem. É só lembrar o que é que Jesus faria. Como é que seria a ação dele hoje em nosso meio, o quanto a gente, infelizmente, está deixando de fazer por causa de problemas que são menores, são de menor importância, que na hora do vamos ver, ele passa, entendeu? Quando você está passando por uma dificuldade, uma luta, você vê o que é importante mesmo. Que Deus nos dê graça, que a gente não esteja aqui, como é que fala mesmo, pastor Romulo? Malhando em ferro frio, é isso que fala? Malhando em ferro frio. É aquilo que você fala e não adianta nada. Que Deus nos livre de estar... surgir efeitos. Boa palavra. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores, pastor Rômulo Rodrigues, obrigado, um abraço, leva um abraço também para Maranata do Meyer, por favor, pastor. Olá, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Eu também quero agradecer o carinho do convite. É sempre tão bom a gente participar de um assunto, ouvindo opiniões, isso ajuda muito. Eu quero mandar um beijo pro pessoal do Meia, mas eu também quero mandar um beijo, sabe para onde? Lá pro pessoal da ASCAC, Associação Cristã de Assistência à Criança, a nossa ASCAC, lá no Amapá, um trabalho social que é feito lá por uma equipe de pessoas, e muito precioso. E as nossas irmãs Creuza, Maria, o pessoal lá da ASCAC, elas são servas de Jesus e abençoadoras lá desse ministério. Um beijo grande para vocês, parabéns a todos por esse trabalho tão lindo. Deus abençoe e até a próxima. Pastora Nadiege Macário, leva por favor um abraço para o povo querido da Batista da Lagoinha. Sim, deixo o meu abraço a todos os nossos queridos ali da Lagoinha, Niterói e de todo o Rio, mas também eu deixo um abraço às mulheres que estão ali sempre comigo, fazendo um trabalho lindo, e também a você, mulher, seja mulher ou homem, né? Mas eu falo para as mulheres, se você está precisando sair de algum aprisionamento, não tenha medo, não tenha vergonha, peça ajuda, vá direto à pessoa certa para ajudar você a sair desse aprisionamento. Amém. Pastor Meise Macedo, um abraço para o povo querido da PIB de Irajá. É Meise, viu, Marcelo? Meise. Obrigado, JR. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, aos colegas debatedores. Que Deus a todos abençoe. Queria deixar um versículo aqui, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. O texto diz: em todo tempo sejam alvas as suas vestes, em todo tempo. Eu vejo tanta
Muita gente aí que passa 23 horas do dia em santidade, mas que durante 30 minutos com o celular, com o notebook se perde. Então, que em todo tempo, tá? Você esteja íntegro diante de Deus. Quero mandar um abraço pro povo de Irajá, um abraço para minha esposa, para as minhas filhas. Minha esposa faz aniversário amanhã. Parabéns. Então vai aqui o meu abraço para ela. Ana Cristina tá me ouvindo agora. Deus te abençoe, tá? Amém. E para os nossos ouvintes aqui também, o nosso abraço e o nosso carinho. Deus Pastor abençoe. Bruno Santos, muito obrigado, pastor Bruno. Eu tô implicando com a Marcela Bastos, que quem fala Mazi sou eu, entendeu? Ela sempre acerta. Eu tô só implicando com ela. Foi um prazer estar Pastor, aqui. obrigado. Leva um abraço pro pessoal da Advec do Recreio, pastor. Com certeza. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Pela primeira vez. E quero deixar aqui um abraço para todo mundo da DEVEC, né? Que nós somos um. E em especial pro povo do Recreio lá, que eu tô há quase 6 anos lá na Igreja do Recreio. Tenho um carinho muito especial para aquele povo de lá. E deixar um beijo aqui para minha esposa, Aline, e o meu filho Emanuel, né? Que falou que vai ser jogador de futebol. Ô, Emanuel, vai lá, meu queridão. É isso aí, bons sonhos. Boa, boa. Marcela, tem alguém aniversariando hoje, Marcela? Tem, vamos dar parabéns. Pastor Wellington Silva, da Igreja Evangélica Cristã Pentecostal em Nova Iguaçu. Pastor Abel Hausemann Nunes, da Assembleia de Deus Ministério Resgatando Vidas, lá em Parque Anchieta. Também é aniversário do pastor Moisés Barbosa, ele que é da Assembleia de Deus em Mesquita, da pastora Cristiane Zanelato, da Assembleia de Deus Campo Missionário no Piraí, e aniversário da pastora Márcia Paiva, da Igreja Nova Vida de Paciência. Marcela, vamos pedir os ouvintes para orarem por nós também, Tem que né? orar um pouquinho mais por nós. Marcela Bastos veio hoje com febre, Baleada. trabalhar com febre. Eu vim pra cá rouco, com conjuntivite. O negócio tá animado. Uma opção de muita oração também, que é sempre muito bom. E eu quero agradecer e dizer pra vocês o seguinte: que a gente vem trabalhar porque é uma missão, porque nós temos responsabilidade e é por amor a Jesus. E também pelo rádio que Deus nos deu. Que bênção, Marcela, Deus te abençoe, bom descanso, boa recuperação. Pastor Rômulo que vai orar? Então nós vamos orar juntos pedindo que Deus nos guarde, nos abençoe, nos fortaleça, nos encha com a sua graça, abençoe o coração de todo o povo de Deus que está nos acompanhando agora, orando sempre como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutados. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade tão preciosa de debatermos acerca de assuntos que atingem a tantas pessoas. Nós rogamos a tua bênção sobre esses queridos que enviaram para nós uma correspondência pedindo socorro, ajuda, conselho, direção, oração. Nós oramos, Senhor, para que a tua boa mão e graça se manifestem sobre essas pessoas. Oramos pelos queridos que estão fazendo aniversário por esses dias. Oramos pelo pastor Wellington, pelo pastor Abel, pelo pastor Moisés, pastora Cristiane da Assembleia de Deus lá do Campo Missionário, pastora Márcia da Nova Vida de Paciência, que tu possas abençoá-los grandemente. E também oramos pelos nossos irmãos aqui da 93, pela Marcela, JR. Pedimos, Senhor, dê saúde aos teus filhos, que a bênção da saúde possa agraciá-los, possa envolvê-los, que eles sejam renovados na sua saúde. Fica conosco agora no restante desse dia, Senhor, e nos abençoa. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.